Oi meninas, tudo bom? Eu sou o Rafael Gudan. Eu sou o Luiz Mamica e nós somos do canal Tributa Brasil. E o tema de hoje é Direito Tributário e seus aspectos gerais. Solta a vinheta. Então pessoal, como eu disse anteriormente, hoje nós vamos tratar sobre Direito Tributário e seus aspectos gerais. O conceito de tributo é definido no artigo 3º do CTN, que para quem não conhece é o Código Tributário Nacional. No artigo 3º do CTN é estipulado que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, que não constitua sanção ou ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa, plenamente vinculada. Ou seja, os tributos são pagamentos obrigatórios, ou seja, todo cidadão tem que pagar obrigatoriamente todos esses tributos, que eles devem ser previstos anteriormente numa lei, com base no fato gerador, no caso de impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e também nas contribuições especiais. Os impostos, via de regra, eles incidem ou sobre o patrimônio, ou sobre o consumo, ou sobre a renda. Os impostos eles não estão ligados a uma contraprestação estatal e eles podem ser ou municipais, ou estaduais, ou federais. Aqui embaixo no vídeo vai passar todos os impostos federais, estatais e municipais para facilitar a compreensão de você que está assistindo. De outro lado, diferentemente do que o Rafa Gudan acabou de nos dizer, as taxas, ao contrário dos impostos, elas estão vinculadas a uma contraprestação estatal sim, como por exemplo a taxa de lixo, a emissão de um documento de veículo, etc. As taxas elas não podem ter a base de cálculo nem o fato gerador iguais aos de impostos, nem ser cobradas em função de capital de empresas. As taxas podem ser criadas pelas 3 esferas do governo. Como o nosso amigo aqui, Mamica, falou, assim como as taxas, as contribuições de melhoria, elas estão vinculadas a uma contraprestação estatal. Ela está ligada a uma valorização que vai ser feita no seu imóvel por causa de uma obra pública. E a base o cálculo que é feito desse imposto é com base no valor que vai ser agregado ao imóvel. E essa contribuição de melhoria ela pode ser feita tanto pelo Estado, quanto pelo município, quanto pela União. Por sua vez, os empréstimos compulsórios são mais uma modalidade de tributo prevista na Constituição Federal. E elas só podem ser interpostas pela União por intermédio de uma lei complementar. Esse tipo de empréstimo tem como objetivo custear todas as despesas extraordinárias em caso de calamidade pública, de guerra. As contribuições especiais, assim como os empréstimos compulsórios, eles só podem ser instituídos pela União e eles devem atender uma destinação específica. Neste caso, a base de cálculo das contribuições especiais, elas podem ser a mesma de um imposto, ou seja, a União pode fazer uma dupla tributação. Neste caso, isso é permitido. As contribuições especiais, elas são criadas exclusivamente pela União, mas elas podem ser delegadas a terceiros, como é o caso, por exemplo, da contribuição sindical. As espécies de contribuições especiais que são previstas na Constituição Federal vão aparecer aqui embaixo do vídeo. Eu não vou falar para não ficar muito monótono o vídeo para vocês. Para quebrar um pouquinho o clima, para não esquecer, eu sei que é chato e repetitivo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar a sinetinha aqui embaixo, porque às vezes o YouTube esquece de mandar a notificação quando tem vídeo novo no canal. Curte mesmo, porque é assim que a gente ganha o nosso pão de cada dia. Este programa é um oferecimento de Batons Vinícius Júnior, porque a taça não merece tirar o seu batom. Vencido esse assunto relacionado aos tributos, suas espécies, a gente vai falar um pouco da carga tributária. A carga tributária é a relação de tudo que os estados, municípios e a União arrecadam com o produto interno bruto, que é o PIB. Neste cálculo, busca-se analisar o fluxo de recursos financeiros direcionados da sociedade para o Estado. Ou seja, a carga tributária é igual à arrecadação tributária do país, dos estados e dos municípios. Aí vem a pergunta, como que o Estado brasileiro consegue arrecadar tantos recursos?
Uma boa parcela dos recursos arrecadados pelo Estado vem por intermédio dos impostos, das taxas e das contribuições que os contribuintes, sendo ele pessoa jurídica ou física, arrecadam e pagam junto aos estados, ou municípios, ou a União. Por exemplo, quando os contribuintes, pessoas físicas, recebem salários, eles realizam algumas operações financeiras ou compram e vendem mercadorias, assim como as pessoas jurídicas. E isso tudo vai gerando tributos, os quais são arrecadados e vão para os bolsos ou cofres públicos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a sonegação. A sonegar significa esconder ou omitir algo de alguém. No caso dos impostos, acontece quando uma pessoa ou alguma empresa oculta dos órgãos governamentais informações sobre os rendimentos ou atividades econômicas praticadas pela pessoa ou pela empresa, né? Ao sonegar essas informações que servem de base de cálculo para os impostos, a empresa estaria tentando não pagá-los ou pagá-los num valor menor, né? Existem hoje em dia diversas formas de sonegar os impostos. Dentre elas está a que é bem conhecida, a utilização dos chamados laranjas. Isso ocorre quando o dono de uma empresa coloca como proprietário uma pessoa desconhecida. Em muitos casos, essa pessoa desconhecida sequer sabe que o seu nome e seus documentos estão inseridos no contrato social dessa empresa, que ele se passa como proprietário mesmo não sendo. Essa prática ela tem o intuito do real proprietário declarar muito menos no seu imposto de renda física, como pessoa física. E, além disso, faz com que a empresa atue num sistema tributário em que a alíquota é muito menor. Assim como o que o Mamica falou agora, Ainda, ao contrário da ocultação de documentos, ocorre também a alteração indevida nos valores dos serviços e produtos. Isso é uma prática muito comum, que quando a empresa ela vende ou presta serviços por um valor X e emite uma nota fiscal com um valor muito abaixo. Isso também ocorre no momento de pagamento dos funcionários. Isso quase não ocorre aqui no Brasil, né? Outro crime de sonegação é abrir uma empresa nos chamados paraísos fiscais. O que são esses paraísos fiscais? São países onde a cobrança de taxas, impostos é muito menor que aqui no Brasil. Mesmo que a empresa seja aberta lá, elas poderiam operar aqui no país. Só que quando isso é descoberto, tu cai no leão da malha fina. Ainda é importante destacar, depois de tantos exemplos, que de acordo com a Lei 4.729 de julho de 1965, é considerado crime sonegar impostos. Você está com a pele ressecada? Sentindo ardência ou coceira? Isso pode ser facilmente resolvido com Nativa Spa. E o que isso tem a ver com direito tributário? Nada, mas é o que ajuda a manter o canal. Um oferecimento... Colgate Advanced Fresh. 9 a cada 10 dentistas indicam para o seu sorriso com mais frescor e mais brancura. Então, pessoal, por hoje é isso aí. A gente encerrou o assunto de direito, um pouco dos aspectos gerais do direito tributário por hoje. E não esqueçam de curtir, mais uma vez pedindo aí, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos aí para ajudar a divulgar nosso canal. Não esquece de se inscrever, dar o like, porque é aí que a gente ganha o nosso ganha-pão. Ativa a sinetinha aí, que toda sexta-feira tem vídeo e você vai receber a notificação. Valeu? É isso aí, valeu galera.